tratar esse problema, eu tenho que ficar acudindo os problemas. Não tem que trabalhar. Atendido o quórum regimental, declaro aberta a sessão deste dia 27 de agosto de 2018, da primeira turma. Pergunto aos colegas se há algum registro a ser feito. Cumprimentando os advogados e demais presentes, eu peço à secretária que faça o pregão observando a ordem regimental. Boa tarde a todos. Pode ser. E outra coisa também é aquele do meu da semana passada. Aí você que sabe, faz a ordem do jeito que você achar que tem que ser feita. Vou esperar um pouquinho. Claro. Atendendo a preferência regimental, então, os primeiros processos serão da sessão da doutora Ângela Castilho, do gabinete do doutor Renault. O primeiro processo é o número 8 da pauta, 10.233/2016, procedência primeira, vara de Itajubá. Inscrito o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela reclamada. É o número 8 da pauta da sessão da doutora Ângela. A de 35 processos. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada e, no mérito, negando-lhes provimento. Eu tenho a palavra, doutor. Pois não, obrigado. Senhora desembargadora presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pediu ver, Sua Excelência, a doutora desembargadora relatora, o recurso da empresa, ele veio, evidentemente, por agravo regimental, uma vez que foi trancado a míngua de, como é que se chama, do depósito judicial. Mas, se a senhora me permite, senhora presidente e doutora relatora, uma ponderação que nós temos feito, porque são várias empresas que estão utilizando do seguro e garantia judicial. O que se está entendendo, senhora presidente, egrégio colegiado, que aqui, no caso, apesar que subiu o recurso via agravo regimental, as empresas têm sustentado que o TST permite a inclusão do seguro garantia na lista de bens penhoráveis, inclusive equiparando a fiança e até a dinheiro. Vejam, Vossa Excelência, a fiança bancária, como já tem dito em algumas decisões de TST, ela pode ser substituída pelo seguro-garantia, de acordo, inclusive, com o CPC, no artigo 666. E, no caso, senhora presidente, egrégio colegiado, só nos permite apenas levantar essa tese que nós temos sustentado perante outras turmas, que o artigo 882 da CLT, em síntese, autoriza o executado a não pagar o débito com a apresentação de seguro, com o seguro garantia judicial, ou a nomeação de bens a penhora, observada, evidentemente, a gradação contida no artigo 835 do CPC. Então, a simples referência ao artigo 835 do CPC, entende-se que é suficiente, o bastante para a aplicação do seguro e garantia ao processo de trabalho. Então, nós temos feito essas colocações, porque várias empresas, aqui no regional, já tiveram o seu recurso trancado. E outras turmas, sempre respeitando o entendimento, já tiveram também com via agravo regimental trancado. Então, nós estamos fazendo essa observação, senhora presidente, porque esse seguro garantia judicial vem trazer para as empresas que, evidentemente, estão passando uma fase muitíssimo complicada, haja vista até essa própria empresa, que já chegou a ter 4.000 empregados, hoje tem 2.
Doutor Edson, nesse caso, o seguro foi, o recurso foi conhecido. Não, sim, mas apenas... Mesmo assim, o senhor está apenas para uma... Evidentemente, sei que eu até ressaltei com a doutora relatora, foi conhecido. Sim. Mas apenas para, em outros casos... Aqui essa turma já negou. Já. Essa turma já negou uma vez. Há um mês atrás, não conheceu. Então, são essas ponderações, senhora presidente, que a empresa pede vênia, mais uma vez, a hora que tiver uma outra, essa ponderação, sabendo, evidentemente, que o recurso foi conhecido via agravo regimental. Então, quanto ao mérito, senhora presidente, o que insiste a empresa é que seja extirpado da condenação as horas intínere. Por quê? Porque, no caso, senhora presidente, egrégio colegiado, quem optou para o uso do transporte público regular foi o próprio reclamante, senhora presidente, como está destacado no seu depoimento, as folhas 7 do recurso ordinário. Então, e assim, pedindo vênia, sua excelência, a douta desembargadora relatora, há que se prover o recurso da empresa com relação ao tema horas intínere. E mesmo também quanto ao adicional de salubridade. Porque o empregado trabalhou na empresa de 95 a 2016. E a douta Vara do Trabalho deixou de reconhecer um período condenando a empresa no adicional de salubridade, porque há míngua de assinatura nos EPIs. E veja, Vossa Excelência, a empresa e o reclamante não compareceram à audiência de instrução, onde seria bem provável que já aconteceram esses fatos em outros julgamentos, em que ele foi perquirido com relação ao uso regular do equipamento de segurança, em que pese a ausência de assinatura nos EPIs. Então, espera-se, pois, senhora presidente, que seja provido o recurso da empresa nesse tópico, inclusive nos honorários de sucumbência, para se julgar a ação improcedente e negando-se, evidentemente, provimento ao recurso do autor. Esclarecidos. Doutor Emerson é o segundo votante? A matéria da garantia, lá, eu penso bem, né, mas a matéria já foi a fiança bancária, né? O ato da reclamada de fazer o depósito na forma do despacho. Excelência relatora, a matéria aqui já perdeu seu objeto. O ato praticado é incompatível com pretende com a fala do novo procurador, embora tenhamos a escutado atentamente. Dos demais tópicos, a matéria está bem abordada no voto, a questão dos EPIs, realmente não há uma documentação que permita concluir pela concessão para uso regular, né? Aqui, inclusive, há uma fala em que, quando ele recebeu os EPIs, ele assinou. Quando não recebeu, obviamente, não há assinatura. Então, não há prova de que, nesses períodos, ele tenha trabalhado sob proteção necessária. Então, peço vênia. Quanto à orenitina, é uma matéria por demais conhecida, a matéria está exaustivamente examinada pela relatora, e quanto à incidência da norma no tempo, eu pedi vênia ao novo procurador e vou acompanhar integralmente o voto da relatora. Embargador José Eduardo. Senhor presidente, nesse caso, doutor Edson, é o caso de que entendeu que a fiança era por prazo determinado, não é isso? É o seguro, né? Era o seguro. Porque a turma já tem se posicionado nesse sentido, que a fiança vale, evidentemente, está prevista em lei. Agora, a natureza da garantia é garantia da execução. Então, tem que garantir, a fiança tem que garantir até o final do processo, até o final da execução, né? Então, não pode ser um prazo determinado, porque senão perde-se aquela garantia. Esse tem sido o entendimento da turma. A única sugestão, senhora presidente, na proclamação do resultado aqui, porque ficou aqui porque ficou assim um pouco fundamentação no dispositivo, considerando que a reclamada cumpriu, eu sugeria negou-lhes provimento e declarou a perda de objeto do agravo aviado, porque não é
No dispositivo não precisa dar É por porque colocou consideração. fundamentação. É por isso que ele está falando. Isso é só uma sugestão. Que só está conheça do recurso. Pois é, mas conheça os recursos originais interpostos estou pelo reclamante e pela reclamada no inteiramente de mérito acordo. negro de desprovimento. Quanto ao agravo regimental, Declarou a perda. declarou a perda de objeto. Ponto. Acolhido? Uhum. Não dá para fazer aí, já Não, eu faço. Aí, ela do faz. Ah, então Secretaria mesmo faz. Só anotar aí, porque nos próximos, né? Então, fica acolhido, prevalece o voto da relatora, a unanimidade. Boa tarde, Boa obrigado. tarde, Desculpe, doutor, muito excelência, obrigada. se eu avancei um pouquinho, apesar do conhecimento do recurso, apenas para trazer a tese à turma. Não, a intervenção, doutor Edson, é porque, às vezes, a sustentação oral está chamando a atenção dos julgadores para algum ponto, mas como está em desacordo com o voto, a gente fica meio perdido, não sabe se a sustentação oral está desconectada ou se tem algum ponto do voto que foi feito de forma equivocada, com esse volume de serviço. Não há Então, a intervenção é para a gente identificar qual que é o problema, mas o senhor esclareceu que, a despeito de conhecido, ainda assim o senhor queria alertar a turma para as considerações que foram feitas. Está tudo bem, viu? Obrigado. Obrigada ao senhor. Boa tarde, com Boa licença. tarde. Próximo processo ainda da sessão da doutora Ângela é o número 7 da pauta, 10.204/2017, procedência terceira vara de Juiz de Fora. Inscrita a doutora Rafaela Silva Startarelli, pela reclamada. Saltarelli, pela reclamada. Relatora, para a conclusão do voto, por favor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, rejeitando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, negando-lhe provimento. A senhora tem a palavra, doutora? Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Que pese o voto da relatora, a gente gostaria de insistir na nulidade da sentença, porque o que aconteceu nesse processo, excelência? A empresa, a Tradimac, a reclamada, ela, em Juiz de Fora, ela não tem uma sede própria, ela fica dentro das dependências da da Arcelor, e ela, ao ser citada, a primeira citação não foi dada a efeito. O segundo mandado de citação, o juiz claramente determinou, em verbos aqui, eu vou ler o trecho da determinação do juiz. Determina que o oficial de justiça, a quem este mandato for distribuído, em seu cumprimento, dirige-se ao endereço indicado no campo destinatário e, então, notifique a parte para comparecimento da audiência. A parte realmente não foi notificada nesses termos, o oficial de justiça não compareceu ao local, inclusive no próprio certificado, na própria certidão dele, ele não constou, como é comum em todas, nós conhecemos, ele não certificou que ele esteve no local e aí procedeu à intimação da empresa, ele só informou que intimou a empresa por meio da funcionária X, que é a funcionária Fabiana Fonseca. Essa funcionária não pertence aos quadros administrativos da empresa, assim, ela trabalha na empresa, mas uma função bem operacional. Então, ela acreditou que aquilo fosse até um vírus, enfim. A justificativa que ela deu foi essa. Ela não deu credibilidade àquele e-mail que ela recebeu. E aí, realmente, a citação não foi feita da forma pessoal, foi feita por um meio eletrônico que foge da curva do que é feito lá em Juiz de Fora e aqui também, enfim, acredito que de forma geral no tribunal, e por isso a empresa não compareceu à audiência. Inclusive, essa empresa tem várias ações, é uma empresa grande que funciona no país inteiro, nunca se faltou em uma audiência antes, não tem caso de revelia na empresa. Isso demonstra que, na verdade, foi realmente um equívoco que ocorreu na hora da citação, que aí destinou-se de uma forma diversa do que foi mandado, o juiz determinou que fosse feito de uma forma, foi feito de forma diversa, e isso acabou prejudicando a parte que não teve a oportunidade de apresentar defesa, de produzir suas provas em audiência, enfim. Por esse motivo, a gente insiste na nulidade da sentença, pede para que o processo seja devolvido e que seja concedida à parte a oportunidade de produzir suas provas, suas alegações. Já no mérito, excelência, um dos principais pedidos do reclamante que foram deferidos foi o desvio de função. Na reclamada, não possui quadro de plano de cargos e salários, não possui quadro de carreira, nenhum tipo de plano de cargos e salários lá. E a sentença entendeu que
não foi produzida prova de que não existe o plano. Só que, na verdade, a gente entende, a gente juntou até no recurso ordinário vasta jurisprudência do tribunal que entende que, na verdade, o ônus é do reclamante, porque é uma constituição do direito dele. Ele que tem que provar que tem um plano de cargos e salários. Ele não provou porque não tem. Então, na realidade, no mérito, a gente pede para que seja provido o recurso ordinário, ao menos para indeferir mesmo o desvio de função por ausência de plano de cargos e salários, que é um requisito objetivo para o deferimento. Encerrou, doutora? Sim. Está certo. Esclarecidos. Pergunto, doutora Ângela, se quer fazer algum esclarecimento ou se eu posso passar diretamente para o segundo votante. Com relação ao plano de cargos e salários, eu gostaria de fazer assim, presidente. Em função da aplicação da revelia, esses fatos alegados na inicial são tomados como verdadeiros. Agora, a questão da citação, a reclamada alega, mas eu não vi prova dessas alegações. E há uma certidão do oficial de justiça que tem fé pública, no sentido de que comprovou proceder à notificação da empresa na pessoa de uma pessoa no endereço informado. Estou procurando até a certidão aqui. Não, mas, eu até estou... Sim, posso falar? Em função dessas ponderações, eu estou mantendo a minha proposta de voto, senhora presidente. Procurei a certidão aqui também, e é isso mesmo, está aqui perfeita a certidão nesse sentido. Doutor Emerson, segundo votante? Senhor presidente, estou até revisitando as peças do processo aqui diante da sustentação oral e, de fato, houve problema na citação, né, com a R, voltou, devolveu, a parte indicou, endereço correto, salvo engano, e foi expedido mandado oficial de justiça, compareceu e citou a senhora Fabiana Fonseca, inclusive entregando a contrafé. É um documento que está nos autos, né? Se ela tinha poderes ou não, isso não é uma situação que nos cabe decidir, porque a lei confere a isso a validade a esse tipo de procedimento. Eu peço vênia e vou acompanhar a relatora. Terceiro votante, desembargador José Eduardo. Tendo sido entregue no endereço correto, né, uma pessoa certa, que era empregada, né, porque se não fosse empregado da empresa, poderia ter essa dúvida, né? Mas ela pelo que eu entendi, ela é empregada, né? Ela só não tem poderes de gestão na empresa. Não é isso da sustentação oral? A questão realmente é só por ela não ter comparecido no local, que ela não falou, né, data vênia na certidão, que ela esteve no local. Ela falou que procedeu a intimação, mas ela não falou em momento algum que esteve no local e procedeu a intimação. A presunção de que ela Aqui, não sei que foi entregue por e-mail, não, porque a da sustentação oral falou que foi feito por e-mail, mas isso não consta dos autos. Não tem mais. Ela disse que recebeu, achou que era um vírus, apagou, a gente não tem mais o e-mail. Mas também não tem um mandado assinado. Oficial não de tem justiça nada. fazer citação por e-mail, não conheço. No mandado oficial de justiça, ele diz que esteve lá, esteve com a Fabiana e entregou a contrafé. Eu não posso presumir, nem tem como visualizar isso por e-mail. Entregar a contrafé por e-mail é meio complicado. Entrega é um ato físico. Está aqui. Pelo menos foi e foi isso que ocorreu. A prova não foi feita. E o que como que ela ia mandar um e-mail para essa Fabiana? Ela sabia o e-mail dessa Fabiana? Eu nunca vi o oficial de justiça fazendo citação por e-mail, né? Entrega de contrafé por e-mail. Entregue por contrafé por e-mail, né? Nunca vi isso aqui. Então, prevalece o voto da relatora, a unanimidade, tal como por ela anunciado. Próximo, por favor. Boa tarde, doutora. O próximo é o número 32 da pauta. É o 11.797/2017, procedência 38ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Luciana Alves Camargos pela reclamada. 32 da pauta. Relatora, para a conclusão do voto, por favor. Pois não, senhora presidente. De início, eu acuso o recebimento do memorial por mim analisado e vou encaminhando meu voto no sentido de conhecer dos recursos ordinários interpostos, no mérito, dar provimento parcial ao recurso da reclamante para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. E nego o provimento ao recurso reclamado. Agora tem a palavra, doutora. Obrigada. Excelências, boa tarde. O recurso reclamado é muito simples, relacionado ao deferimento de reajustes de 3%,
em relação às parcelas deferidas no TRCT. E a reclamada entende que há de ser provido recurso por uma questão simples, o devido pagamento. Consta nos autos um TRCT complementar que demonstra que, sobre as verbas rescisórias, foram recolhidos exatamente 3%. TRCT complementar que consta no ID 1, B1, D2, D1. O comprovante de pagamento, né, desses valores estão no ID 8887B51. Consta no TRCT complementar o pagamento de saldo de salário, né, diferenças, R$ 133,21. 13º salário proporcional, diferenças, né, 41,63. 13º salário, 13,88. 13º, terço constitucional de férias, 27,75. Férias sobre aviso, férias, né, 13,87. Férias proporcionais, 5/12, as diferenças, 69,38. Aviso prévio, diferenças em 199,81, dando um total de 499,53. O comprovante de pagamento demonstra o valor líquido referente a isso de 468,45. Esse é o motivo pelo qual peço provimento do recurso adesivo da reclamada. Esclarecidos, desembargador Emerson. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma divergência ao voto da relatora. Terceiro votante, desembargador José Eduardo. Qual que é o valor? Fiquei em dúvida. Eu tenho um outro TRCT aqui nos autos. Valor de R$ 468,45, é isso? Isso. Esse 468,45 temos um comprovante de pagamento referente ao TRCT de R$ 499,53. É esse que a senhora está falando? Sim, esse é o complementar. O primeiro TRCT tem um valor de 16.000. Isso, 651,18. Trata-se justamente. Eu só tenho uma pequena dúvida, senhora relatora, porque realmente, se for isso aqui, pago isso, na execução não pode, porque aquilo está juntado aqui, não vai poder abater, não. Autorizou a dedução, está escrito aí no campo. Não, mas como assim? Do que foi, comprovante mas então, deduzido o valor tal, né? Não há risco de prejuízo? Porque não fica muito, um pouco contraditório, né? Falar que não há nos autos provas e depois mandar bater. Eu achei que fica meio... Na verdade, ou melhor... seria mandar aqui, deixa eu ver, aqui no dá uma consultada aqui na conclusão aqui expressa. Eu vi no voto falando que tinha, mas... Só impugnação aqui. Que aqui negou provimento ao recurso do reclamado. Vai dar problema na execução. A autorização já estava em primeiro grau, já veio de deduzindo-se a importância paga no TRCT complementar. Tá, e ela fala que não tem prejuízo exatamente porque já foi autorizada a dedução desse valor pago. Ou seja, não pode primeiro grau já autorizou. Senão seria uma decisão em pé. Pode excluir primeiro essa grau já autorização. Um pedido sucessivo, é a pedido da indenização da 7238. Já está autorizado desde o primeiro grau isso. Sim, excelência. A dúvida foi isso, porque a doutora fez a sustentação oral nesse sentido. Então, estou de acordo. Se o que está prevalece o voto da relatora, relatora, de recurso estiver nos autos, já está autorizada a dedução. Então, quer dizer, não tem mais o que fazer. Então, proclama-se como resultado o voto apresentado pela relatora, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada, boa tarde. O próximo é o número 31, 11771-2017, procedência Vara de Ouro Preto. Inscrita a doutora Amanda Aparecida de Souza Neri pela reclamada. A gente nem conhecia por falta de interesse. Já te mandou deduzir. Deferimento.
Experimento com dedução. Só que mantendo a dedução. A dedução eu só falei para falar. Não há prejuízo porque a dedução já foi autorizada. Então, relatora, para a conclusão do voto, por favor. É o 11.771 mesmo, né? Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos e, no mérito, negando o provimento ao recurso da reclamada e dando provimento parcial ao recurso adesivo do reclamante para a. Acrescer a condenação 1 hora e 28 minutos extras relativos às horas in itinere pelo período de 11 de setembro de 2012, pelo marco prescricional, até 30 de junho de 2014, observando-se a evolução salarial, os dias efetivamente trabalhados, o dividendo composto por todas as parcelas de natureza salarial, conforme súmula 264, divisor 180 adicionais convencionais, na ausência deste, de 50% da Constituição da República, com reflexo nos repousos, 13º, férias, com terço e FGTS com 40%. B. Acrescer a condenação, pagamento das horas extras decorrentes da não concessão do intervalo interjornadas, tempo suprimido do intervalo de 11 horas entre o término do expediente de um dia e o início do trabalho no dia seguinte, pelo período de 11 de setembro de 2012 até 30 de junho de 2014, observando-se mesma evolução salarial, reflexo e etc. Acrescer a condenação, pagamento de diferenças de adicional noturno, considerando-se inclusive a totalidade de horas extras trabalhadas e prorrogadas após as 5 horas da manhã, por todo o período imprescrito, observando-se os registros dos controles de frequência apresentados e, na ausência, a jornada declinada na inicial. Mesmas ponderações a respeito de evolução salarial e reflexos. Determinar que é devida 1 hora extra a título de intervalo entre a jornada, quando houve o cumprimento de jornada de 6 horas pelo período de setembro de 2012 a junho de 2014, mantidas as demais combinações fixadas na decisão de origem. Declarei que as contribuições previdenciárias incidem sobre as parcelas de adicional noturno, horas extras e reflexo em repouso, 13º, aviso prévio e férias usufruídas durante o pacto laboral. Eleva o valor atribuído à condenação a R$ 25.000, de 25 para 50 mil, com o consequente aumento das custas de R$ 500 para R$ 1.000 a cargo da reclamada, que fica intimada para o pagamento da diferença no importe de R$ 500, com a publicação do acórdão. É como voto, senhora presidente. A senhora tem a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Primeiro, com relação às horas in itinere, eu queria chamar a atenção porque o laudo utilizado como prova emprestada demonstrou que até a Vila Samarco havia transporte público, o trecho era servido por transporte público. E apenas da Vila Samarco até a Mina Germano é o espaço que não era servido por transporte público e que gastava-se 17 minutos para preencher para passar por esse espaço. Então, apesar do autor tentar ludibriar o laudo que foi usado, falando que era o trecho inteiro, ele concordou com essa prova emprestada, que é o laudo que é usado em todos os processos em Ouro Preto, que demonstra claramente que o trecho não servido por transporte público era só da Vila Samarco até a Vila Germano, que são 17 minutos. Então, a gente pede que seja, no mínimo, reduzido esse tempo. E ainda chama atenção que, a partir de junho de 2014, a Samarco celebrou uma convenção coletiva que passou a pagar as horas em itinere, pagando, inclusive, dos 30 meses anteriores a junho de 2014. Então, eu peço a dedução dos valores desse valor que foi pago mesmo de horas em itinere. Com relação aos intervalos intra e interjornada, a marcação do ponto da Samarco se dá por exceção. Quando a jornada é diferente, por exemplo, quando ele deixa de cumprir o intervalo, quando ele chega atrasado, sai mais cedo, é quando o obreiro marca o ponto. Não marcando, presume-se que a jornada foi normal, o horário contratual estabelecido. Então, dessa forma, inclusive, a testemunha que o autor levou deixou claro que o obreiro gozava, sim, do intervalo intrajornada. Então, como a marcação do ponto é por exceção, na jornada consta quando ele deixou de usufruir o intervalo, seja o intra ou o interjornada, vai estar no controle e ele vai ter recebido isso nos olerites.
Com relação à prorrogação da hora noturna, o adicional da Samarco, que também celebrou um acordo coletivo nesse sentido, é um adicional de 80% de hora noturna, que, inclusive, já remunera possíveis prorrogações da referida jornada. Então, ao invés de pagar um adicional de 20%, a Samarco ela tinha essa prerrogativa, esse benefício para os empregados de um adicional de 80%, justamente para englobar essa possíveis prorrogações da jornada, que eram no máximo de 2 horas, das 5 às 7. Por fim, com relação ao recurso da Samarco, das horas extras, além da sexta diária, teve outro acordo coletivo que também prevê que a média semanal trabalhada pelos empregados eram de 32 horas e 20 minutos, ou seja, menos que o limite constitucional de 36 horas. A Constituição autoriza a extrapolação da jornada dessas 6 horas mediante negociação coletiva, sem prever os limites de horas para essa elasticidade. Então, tendo em vista que o ACT trouxe inúmeras vantagens ao obreiro, tais como trabalhar só 32 horas e 20 minutos por semana, ele tinha uma média 12 dias por mês sem trabalho, em função dessa redução, sendo que a média comum mensal é de 4 dias e meio, a gente pede que seja o acordo coletivo aceito nesses termos para prevalecer a legalidade da jornada que era praticada por eles, pedindo a reforma da sentença também neste ponto. Esclarecidos. Segundo votante, doutor desembargador Emerson. Presidente, aqui também vou pedir venda e sustentação, mas eu estou acompanhando a relatora. Ela Terceiro... aprecia essas questões e são matérias também já bastante conhecidas aqui. Ok. Votante, desembargador. Terceiro votante, desembargador José Eduardo. Não dá hora extra, né? Bate a respeito do laudo aqui. Próxima. É melhor, porque ele está achando que tem questão de coerência. Então, vai ser julgado na próxima sessão, doutora. Obrigada. O desembargador Zé Eduardo está em dúvida, porque houve um processo, parece, similar a esse, que ele tem a impressão de haver julgado diferente. Então, ele checa isso no gabinete dele. Na semana que vem, a gente completa o julgamento. Eu queria até pedir Vênia para conversar sobre isso, porque a gente está com um problema na Samarco, que o reclamante sempre concorda com esse, eles chamam de laudão, apresentado na primeira instância, e quando chega na segunda, ele tenta fazer o recurso, dando a entender de que o tempo de deslocamento era maior do que esses 17 minutos, que é o único trecho não servido. Então, a gente está tendo muito julgamento contraditório, né, na Samarco, aumentando esse trajeto, sendo que o reclamante mesmo concordou com o laudo na primeira instância. Então, ele tenta desconstituir o laudo que ele mesmo concordou. Sim, isso tem que olhar na ata de audiência, né? Cada caso é um caso. Né? Obrigada, doutor. Obrigada. Então, o processo vai ser julgado na próxima sessão. Falta uma sustentação oral na sala da doutora Ângela. Tem o advogado ausente, o número 29 da pauta, 11.504/2017, procedência primeira vara de Passos. Doutora Helena de Cássia está ausente. Estando o advogado ausente, eu não vejo aqui nenhuma anotação de divergência, eu pergunto aos colegas se eu posso proclamar o resultado à unanimidade. Certo. O número 30 da doutora Ângela, da pauta da doutora Ângela, vai ser adiado para a próxima sessão, é o RO 001176848 de 2015, porque ele vai ser julgado em conjunto com outro processo. Fora ele, eu não vejo divergência em nenhum dos outros votos. Eu proponho aos colegas que a gente já considere julgados os processos pela doutora Ângela, porque eu também não vejo nenhuma divergência em todos eles. Tem mesmo. Eu olhei aqui e não vi nenhuma. Então, todos os demais processos dessa sala da doutora Ângela ficam julgados à unanimidade. Passamos para a segunda sala. A próxima sala vai ser da doutora Cecília, porque tem advogado de Juiz de Fora. O primeiro é o número 19 da pauta, 10.494/2017, procedência primeira vara de Juiz de Fora. Não, é da doutora Cecília. A sala da doutora Cecília é o número 19, inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela reclamada.
Dalmo José Pereira, FS Administração de Imóveis. Não está aparecendo a imagem do advogado? Não vai aparecer mesmo, não? Não, ele é presencial. Presencial. Estou olhando lá para a tela. Tá certo. Doutor, eu vou ler primeiro a conclusão e passo a palavra para o senhor. Está falando de Juiz de Fora, eu achei que fosse à distância. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários da reclamada e do reclamante, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade. Estou dando-lhes provimento para, 1, excluir a responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários periciais, relativos à perícia de DD 1097C, página 4, os quais deverão ser suportados exclusivamente pela União Federal nos termos da Resolução 66/2010, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ofício requisitório será expedido na vara de origem, fixada a importância de R$ 1.500. Também para fixar a correção monetária pelo índice do IPCAE a partir de 25/3/2015. Excluir da condenação a condenação do reclamante e da reclamada, ficou um erro aí, viu? Quanto ao pagamento de 5% do valor atualizado da liquidação bruta dos créditos a título de honorários advocatícios. Autorizar a dedução do valor comprovadamente pago por meio do recibo salarial de ID 4A130B7. Quanto aos demais itens dos apelos, mantenho a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, na pessoa de quem cumprimenta esta douta mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres colegas e ilustres servidores presentes, uma boa tarde. Boa tarde. Excelências, no caso do recurso ordinário, a respeito do mérito do recurso ordinário enviado pela reclamada, gostaria apenas de enfatizar quanto à questão do 13º salário proporcional ao ano de 2014, que já foi juntado o comprovante de pagamento do reclamante, salvo melhor juízo, o 13º proporcional estava sobre 6 meses, ele foi pago no dia 17/12/2014, e por essa razão entende a recorrente que não haveria razão para a manutenção da condenação no aspecto. E a respeito da garantia, do tema garantia provisória de emprego, caso haja algum voto divergente, eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência, solicitar atenção para a prova testemunhal que é certeira, no sentido de que nenhum acidente de trabalho ele foi experimentado pelo recorrente em obra da recorrida. Doutor, nesse ponto, se houver voto divergente, eu asseguro a palavra ao senhor. Perfeitamente. Tá então, certo? aguarda a divergência. É só isso, então, né? Exatamente. Quanto ao pagamento, foi determinada a dedução do valor anotado no recibo. Então, não haverá prejuízo para a empresa. Eu colho os votos. Segundo votante, doutora Ângela. Integralmente de acordo, senhora. Doutor Emerson. Da mesma forma. Então, proclama-se o voto tal como relatado, a unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Por nada, doutor. Boa tarde. Ainda outro processo, doutor Guilherme, o número 21 da pauta, 10.567/2017, procedência 4ª Vara de Juiz de Fora. Inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela reclamada. Estou aguardando aqui o carregar. E vou direto à conclusão do voto e, em seguida, passo a palavra para o senhor. Eu estou conhecendo os recursos ordinários, dando parcial provimento ao recurso do autor para deferir-lhe indenização substitutiva pelos depósitos de FGTS não efetuados no período imprescrito, com reflexos na multa de 40%, bem como as diferenças da multa de 40% do FGTS a se apurar em liquidação de sentença. Restituição dos descontos efetuados no acerto rescisório de R$ 570 e R$ 284,43. Confiro parcial provimento ao apelo da reclamada para limitar a apuração das diferenças salariais por equiparação salarial a 31/10/2013, mantendo-se a partir de então o valor alcançado em razão do princípio da irredutibilidade salarial, aplicando-se os reajustes espontâneos e convencionais sobre o novo salário. B. Excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais a título de adicional de monocondução, com as repercussões da fundamentação, inclusive em função da redução da hora noturna. C. Excluir da condenação o pagamento da multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Mantém o valor arbitrado à condenação, que segue compatível. É o meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Eu renovo os cumprimentos a esta egrégia turma. E, Excelência, eu gostaria de insistir quanto à equiparação salarial e solicito novamente a atenção de Vossa Excelência para o depoimento pessoal prestado pelo reclamante, e onde ele declarou expressamente
que era lotado na estação de Benfica, em Juiz de Fora, e que conduzia locomotivas a partir dessa estação de Benfica e ia até Conselheiro Lafayette. Ele ainda acrescentou, Excelências, que o paradigma Gilberto, por sua vez, era lotado em Bom Jardim e fazia o trecho em direção ao Rio de Janeiro. Essas declarações, elas traduzem dois importantes elementos que impedem a equiparação salarial. Primeiro, o paradigma se apresentava em estação diferente, o reclamante em Juiz de Fora e o modelo em Bom Jardim de Minas. Em segundo, os trechos pelos quais eles conduziram as locomotivas também eram diversos. O paradigma conduzia até o Rio de Janeiro e o autor até Conselheiro Lafayette. Essas circunstâncias, elas materializam exatamente o fato impeditivo da isonomia salarial nesse caso, a diferença de localidade de que cogita o artigo 461 da CLT. E essa diferença ela foi confirmada, Excelências, por meio da confissão, que, segundo a doutrina processualista, é a rainha das provas. Sendo assim, eu renovo o pedido de vênia da proposta de voto da excelentíssima desembargadora relatora e peço pelo provimento do recurso ordinário nesse aspecto. Excelência, eu pergunto se haveria alguma divergência. Se houver, eu asseguro ao senhor a palavra. Perfeitamente. Lá atrás ele volta para o início do voto. Quanto a essa questão da localidade, doutor, eu registrei aqui no voto, dentre outros argumentos, que eu não reputo verificada a distinção de localidade invocada pela recorrente, uma vez que, no caso específico dos maquinistas, o labor é prestado ao longo da linha férrea, tendo consignado o ilustre perito que atuavam na mesma malha ferroviária, e consoante se extrai do depoimento que eu cito aqui acima, que é o depoimento pessoal do autor e outros aqui que eu cito, ambos atuaram em Bom Jardim de Minas, o autor encerrando o percurso, o paradigma iniciando, sendo também destacado que o modelo seguia para Conselheiro Lafayette em algumas oportunidades. Então, eu mantenho o meu voto e consulto aos demais votantes como votam. Doutora Ângela? Acompanho integralmente, senhora presidente. Doutora desembargadora? Da mesma forma, senhora presidente. Sim. Então, proclama-se que o voto da relatora foi aprovado à unanimidade. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, uma boa senhor, tarde doutor. a todos. Boa tarde. O próximo processo é o número 4 da pauta, que vai ser julgado junto com o 37 da pauta. O 4 é o 10.090/2018, procedência 4ª vara de contagem. E o 37 é o 11.380/2016, também procedente da 4ª vara de contagem. Escrita a doutora Dulcineia Moreira dos Santos, pela reclamada. E Tiago Seabra Lana pelo reclamante, no 37. É o doutor Tiago. Mas é que o doutor Tiago não veio. Doutor Tiago, então, está ausente? São dois processos conexos e o voto é o mesmo que vai ser acostado em ambos os processos, tá, doutora? Ok, Excelência. Na conclusão, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos nos processos de número 11.380/56 de 2016 e 00.100.90/35 de 2018. Rejeito as preliminares aventadas e nego o provimento aos recursos da ré e ao apelo do sindicato autor. É o meu voto, a senhora tem a palavra, doutora. Excelentíssimos senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Maria Cecília, demais membros dessa turma, muito boa tarde. Excelência, eu vou focar no recurso movido pelo recorrente, SESCOM, sindicato, quanto à sentença da ação de cobrança de contribuição sindical, em que foi deferida, foi julgada procedente a ação. As contribuições são de 2013 a 2015, período imprescrito, não abarcado pela reforma trabalhista, época em que essa contribuição era compulsória. E o que ocorre é que, no nosso recurso, eu vou pedir vênia ao voto da relatora para pedir reforma da decisão no seguinte sentido. Nós fizemos a cobrança da contribuição do valor que é gerado lá na guia de recolhimento da contribuição sindical, GRCSU.
Na sentença, tem dois aspectos. Ela defere os pedidos, reconhece a legitimidade do sindicato, porém, o juízo de primeiro grau, ele determina que seja feito o repasse nos termos do artigo 589 da CLT, que é 20% para a União, 5% para a CNC e 15% para a federação. Ele pede que isso seja feito pela vara, pela secretaria da vara, ou seja, a empresa vai pagar e o SESCOM vai receber 60%, o recorrente, e o restante, a própria vara vai fazer esse repasse. Só que esse repasse não foi objeto do pedido. O sindicato, quando ele responde pelas contribuições, ele responde por elas integralmente. Quando, por exemplo, tem repetição de indébito, ele é obrigado a restituir 100% às empresas e depois fazer a ação de regresso contra os demais entes. Então, essa aplicação da forma que foi feita pelo juiz de primeiro grau do artigo 589, sendo que ele não fez parte do pedido, e outra, mais importante, a União, a CNC e a Federação, a FEComércio, ou a FENACOM, no caso, que é a federação ao qual o recorrente está vinculado, não fizeram parte da lide. Inclusive, foi denegada a questão da denunciação à lide. Então, o ônus recaiu todo sobre o autor recorrente e, no entanto, o repasse está sendo feito de uma forma que não existe previsão legal dentro da ação judicial de se fazer isso, porque não fez parte da lide. Então, a gente reitera no sentido que essa parte da sentença seja reformada pelos fundamentos apresentados no recurso e aqui reiterados. E a outra também muito importante é que o juízo afastou a aplicação do artigo 600, realmente ele está revogado pela Lei 8.022/90, que tem lá os critérios de atualização monetária, e é ele que vem sendo aplicado nesse caso de contribuição sindical. Só que ela coloca como termo inicial da correção, no caso da ação de cobrança, a data da notificação extrajudicial da recorrida. Quer dizer, é inovação jurídica também, porque se trata de um crédito de natureza tributária, em que o fato gerador é pertencer à categoria econômica e ter empregados. Isso está comprovado nos autos. E o vencimento se dá todo dia 31 de janeiro do ano corrente, que a contribuição é devida. Então, a notificação extrajudicial que foi feita em 2016, ela abarca o período imprescrito, ela foi acompanhada de guias de contribuição sindical. O TST, o STJ entende, já tem precedentes no sentido que, especialmente quando a notificação é acompanhada pela guia de contribuição sindical, a validade do crédito, ela está perfeita, não tem fundamento que essa data de atualização seja a data da notificação extrajudicial, não existe previsão legal. É uma inovação que nós entendemos que precisa ser reformada. Então, a gente pede para afastar esse repasse arbitrado pelo juízo e que a atualização da correção seja feita da data do vencimento da contribuição e não da data de notificação. É uma contradição na sentença vênia ao voto da digníssima relatora. Esclarecidos. Ambas as questões são tratadas aqui no meu voto. Eu coloco que, quanto ao repasse dos valores aos demais entes representantes da categoria, também objeto do recurso do SESCOM, registro que o artigo 589, incisos 1 e 2, determina o repasse da importância arrecadada a título de contribuição sindical, cota do empregador para a confederação e federação correspondentes, bem como para a conta especial, emprego e salário. Então, por essa razão, eu achei razoável a determinação judicial, tem outros argumentos, para que o valor apurado seja depositado na Caixa Econômica Federal para observância do rateio estabelecido no artigo 589 da CLT, sendo irrelevante que as referidas entidades não tenham integrado o polo passivo da presente demanda, porque mesmo quando o empregado, o sindicato, cobra na origem, sem necessidade, ele recebe tudo, vem pelo o depósito pela Caixa e a Caixa faz esse rateio. Eu entendi que está razoável. No que diz respeito a essa correção monetária e juros, eu cito aqui o artigo 2º da Lei 8.022 de 90, que estabeleceu, considerando que o cálculo do montante do tributo devido é feito a partir do lançamento. Eu cito aqui o ID 334A 5D8, página 5. E estou mantendo a decisão de origem para evitar reformatio impéries, porque se eu retroagisse a correção monetária à data do lançamento, seria pior para o recorrente. Então, por essa razão, eu entendi que eu não devia dar provimento para piorar a condição
de incidência da correção monetária. Eu ratifico o meu voto e pergunto aos demais votantes. Doutora Ângela? Integralmente de acordo, senhora presidente. Desembargador Emerson? Estão todas apreciadas, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, prevalece o meu voto, tal como lido, a unanimidade. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Excelência. Ela tem o processo na sala do doutor Zé. Eu acho que sim, que fica pronto. Estão na Então, sustentação advogados que estão ausentes, é o número 3 da pauta, 1406-2013. Procedência 31ª Vara de Belo Horizonte. Doutor Eduardo Vicente está ausente. Não tendo divergência, pergunto aos colegas se eu posso proclamar o resultado, tal como consta da tela, a unanimidade. Sim. E assim é feito. Esses advogados ausentes que a gente está julgando de uma vez é porque não houve pedido de espera, viu, doutores? A gente sabe que tem uma outra sessão na 9ª turma e, quando há o pedido comunicado pelo servidor, a gente não julga, a gente fica esperando até que eles consigam comparecer. Nesse caso, não compareceram e não houve pedido de tolerância, só para que fique esclarecido. O próximo. Próximo é o 34.11.120/2016. Doutor João Bosco Leopoldino, também inscrito, ausente. Da mesma maneira, eu pergunto aos colegas, não vejo divergência anotada, se pode proclamar o resultado constante da tela como prevalecente. E assim se proclama. O próximo processo, então, agora é da sala do doutor Zé Eduardo. É o número 2 da sala do doutor Zé Eduardo, 10.050. 2018, procedência 14ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita doutora Dulcineia Moreira dos Santos pela reclamante, doutora Lívia Avelim Castro pela reclamada. Só confirmando, 00150? Isso, eu vou registrar o impedimento da doutora Ângela, porque é da sentença dela. Okay. Então, participa o doutor Emerson. Sim. Ao relator, então, para a conclusão do voto, por favor. O processo 150, né? Isso. Presidente, pedindo para ir diretamente à conclusão. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Quem fala primeiro é recorrente ou recorrida? Recorrente. Agora tem a palavra, doutora. Boa tarde, excelências, servidores, demais presentes. De maneira resumida, é uma ação ordinária de cobrança de contribuição sindical patronal. Foi ajuizada pelo sindicato recorrido, que é o SESCOM-MG, em face da recorrente, a empresa comercial mineira, na qual ele pleiteia o pagamento das contribuições sindicais patronais referentes aos anos de 2013 a 2015, sob entendimento de ser ele o sindicato legítimo para representar a empresa. Foi apresentada a defesa, todavia, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes pela juíza Acó, razão pela qual foi interposto o recurso ordinário em questão, e o recurso deverá ser provido com base nos seguintes fundamentos. Primeiramente, é importante observar que os documentos societários da recorrente, referentes aos anos de 2013 a 2015, que é o período das cobranças que foram juntados nos autos, eles demonstram que a empresa tem um objeto social amplo e diversificado, e que é composto pelas seguintes atividades: comércio imobiliário, loteamento, construções e incorporações, atividades agropecuárias, administração e execução de florestamento e reflorestamento, comércio e exportação, intermediação de exportações, participação em outras sociedades, comércio de substâncias minerais em bruto, metais nobres, carbonados, pedras preciosas, semipreciosas em bruto. Ou seja, o Estatuto da Recorrente não classifica em momento algum a sua atividade preponderante como sendo a participação em outras sociedades. Com relação ao comprovante de inscrição e situação cadastral da recorrente,
que foi juntado no processo pelo recorrido e que indica a sua principal atividade como sendo a participação em outras sociedades, é importante observar que esse documento foi emitido em maio de 2017, ou seja, um período posterior às cobranças, e ele não pode prevalecer a ponto de desqualificar os documentos societários da empresa. Outro ponto importante também é que foram juntados nos autos pela recorrente notas fiscais e balanços comerciais dos anos de 2013 a 2015, que demonstram que, nesse período, o faturamento da empresa foi principalmente decorrente de atividades rurais. Ou seja, não foi comprovado em momento algum que a sua atividade principal é a participação em outras sociedades. E, ainda que houvesse restado comprovado, essa atividade, por si só, não implica em assessoramento e consultoria das empresas controladas. Então, desse modo, peço provimento ao recurso. Obrigada. Procuradora do recorrido, por favor. Doutora, como o interesse do seu cliente foi satisfeito, eu pergunto se a senhora pode aguardar o primeiro voto divergente. Se houver, eu garanto a palavra à senhora. Sim, excelência. Sim? Pois não. Desembargador José Eduardo, quer fazer algum esclarecimento ou não precisa? Eu peço vênia para manter meu voto. Isso. Na verdade, a questão levantada da tribuna foi aqui tratada no voto e o relator fala que a reclamada é uma holding mista, porque, além de ter por objeto social a participação em outras sociedades no país e no exterior, explora outras atividades empresariais, como essas que foram relatadas pela doutora da tribuna. E faz remissão a um comprovante de inscrição e de situação cadastral da reclamada junto à Receita Federal, folha 19, que indica o código e a descrição da atividade econômica como sendo 6462000, holdings de instituições não financeiras, sendo as demais atividades tidas como secundárias. E fala que não prejudica o reclamante, foi a indagação feita da tribuna, o fato de o referido comprovante haver sido emitido em maio de 2017, uma vez que nele acusa-se a situação cadastral como ativa desde 3/11/2005, afirmando que caberia à reclamada comprovar a suposta alteração do quadro de atividades empresariais durante o período das contribuições sociais vindicadas, 2013, 2014, 2015. Dentre inúmeras outras, um voto muito extenso e bem redigido. Eu estou de acordo com o voto. Pergunta ao terceiro votante, desembargador Emerson, como vota? Na linha de Vossa Excelência e do relator. Então, prevalece o voto lido pelo relator à unanimidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada, excelência. Boa tarde. O próximo processo ainda da sessão, doutor Zé Eduardo, é o 38 da pauta, 11.656/2017, procedência 12ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutor André Drummond Renault, pelo reclamante. É o 38 da pauta. Ao relator para a leitura da conclusão do voto, por favor. Senhora presidente, eu não conheço do agravo no que se refere às argumentações relativas às diferenças salariais, por falta de delimitação dos valores impugnados. É esse? É um AP, né? Sim, sim. Conheço, todavia, do restante do recurso. No mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que a correção dos valores devidos ao autor seja aplicado o IPCAE a partir de 25 de março de 2015. E antes desse marco, incidirá o ATR. É o meu voto, senhora presidente. Eu tenho a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes. Nesse caso, a gente entende, data máxima vênia, que o julgamento de Vossa Excelência, do relator, ele é extra petita, uma vez que a modulação dos efeitos da aplicação do IPCA não foi questionada no agravo de petição. Ele simplesmente disse que teria que ser aplicada a TR durante o tempo inteiro. Então, pedimos vênia para manter a decisão integralmente. Esclarecidos, eu sou a segunda votante. Na verdade, essa modulação nós estamos fazendo sempre que vem qualquer questionamento quanto ao IPCAE, ainda que o recurso seja do reclamante.
A turma, por entendimento e por convicção, entende que essa modulação não deveria ser feita na linha do que o Supremo Tribunal Federal julgou. Mas, consultando os julgamentos do TST, todos eles estão fazendo essa limitação. Então, a gente até tem colocado que é por disciplina judiciária. É um termo que até tive dificuldade de falar, mas hoje em dia a gente está tendo que fazer isso, julgar por disciplina judiciária, porque senão a gente dá falsas ilusões para o jurisdicionado. Então, assim, o TST em peso está limitando a essa data, muito embora eu, quando faço meus votos, eu coloco na linha da sustentação oral que não devia ter nenhuma limitação, mas que, entretanto, em função das decisões do TST e por disciplina judiciária, a gente tem feito essa limitação. Parece que vai ter o TST está cogitando lá, parece que já tem processo para tratar novamente essa questão. Pois é, vamos ver. E pode ser que aí ele afaste a modulação, porque o Supremo tem entendido que só modulação só ele pode fazer. Né? Pois é. Vamos ver como é que vem isso. Então, eu voto com o relator. Terceira votante? Acompanhando integralmente. Então, prevalece o voto do relator à unanimidade. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. O próximo processo é o 39 da pauta, 11.696/2015, procedência 4ª Vara de Betim. Inscrito doutor Sérgio Fernando Pereira de Pim Tavares, pelo reclamante. 39 da pauta. Relator para a leitura da conclusão do voto. Senhora presidente, pedindo vênia para ir diretamente à conclusão, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. E, no mérito, dou parcial provimento a ambos. Ao do reclamante, para absolvê-lo do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e acrescer a condenação ao pagamento de abono de férias ao longo de todo o período não prescrito, tal como previsto nas cláusulas 13ª das convenções. Também deferindo um pagamento de uma multa convencional para cada descumprimento da referida cláusula e ainda para deferir o pagamento de horas excedentes da 8ª ou 44ª semanal com os reflexos pleiteados. Dou provimento ao recurso da reclamada para absolvê-la do pagamento dos honorários advocatícios e para determinar que o cômputo adicional noturno no percentual normativo de 30%, ao contrário dos 50% deferidos na origem, determinar o cômputo do adicional de 30% e não de 50%, inclusive sobre as horas trabalhadas após as 5 horas da manhã. Tudo nos termos da fundamentação. Meu voto, senhora presidente. Só ficou faltando registrar que, nas horas extras deferidas no recurso do reclamante, ficou autorizada a dedução das parcelas quitadas a idêntico título. Eu pergunto ao doutor que fala em nome do reclamante se tem necessidade da sustentação oral. Só aguardar eventual divergência. Sim, eu sou a segunda votante, eu estou de acordo. Também acompanhando integralmente o voto do relator. Prevaleceu o voto do relator, a unanimidade. Muito obrigada, doutor. Obrigado, boa tarde. O próximo é o número 30 da pauta. 11.197/2017, procedência 2ª Vara de Alfenas. Inscrito doutor Leopoldo Manani Júnior, pela reclamada. Ao relator para a leitura da conclusão do voto, por favor. Eu conheço de ambos os recursos. Quanto ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, eu rejeito a preliminar eriçada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação ao pagamento de horas extras excedentes da 8ª diária ou 44ª semanal, pela não observância aos intervalos interjornada de 11 horas, pelo período de vigência das convenções, dos acordos coletivos de trabalho, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015 e 2016, conforme se apurasse jornada
apurasse pela jornada de trabalho fixada na fundamentação. B, acrescer a condenação 1 hora extra por dia pela não observância aos intervalos intrajornadas, em 4 dias por semana, pelo período de vigência das convenções dos acordos de 2013 e 2014, 2014 e 2015, 2015 e 2016. Deverão ser observados os mesmos parâmetros fixados para o cálculo das horas extras deferidas. Refere-se à dedução dos valores pagos a título de horas extras nos recibos de pagamentos acostados aos autos. C. Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 5.000. D. Deferir ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios comerciais devidos ao advogado da ré pelo prazo de 2 anos, nos termos do parágrafo 4 do artigo 791-A da CLT. Transcorrido tal interstício, já se declara desde já extinta a obrigação. Quanto ao recurso interposto pela reclamada, nego-lhe provimento. Eleva o valor da condenação de 10 para 50 mil, com custas acrescidas de R$ 200, elevadas de 200 para R$ 1.000, ficando a reclamada desde já intimada para complementação nos termos da súmula 25, inciso 3 do colendo do Tribunal Superior do Trabalho. É meu voto, senhora presidente. Boa tarde, doutor. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelência. Boa tarde, senhora presidente, senhor relator, demais votantes, demais desembargadores. A questão aqui, vamos começar aqui pela questão das horas extras nos períodos das convenções coletivas, que abrangem tanto as extrajornadas, intrajornadas e intervalares, intervalares, perdão. Tudo isso aí está embutido na norma coletiva que foi prevista, que foi acatada, inclusive, pelo meritito julgador de primeira instância, e que se atrela à norma do artigo 26 da Constituição da República. Esse artigo 26, ele privilegia os acordos coletivos, que hoje vêm sendo, inclusive, cada vez mais aceitos, e há que se convir que a empresa, dentro dessa observância, ela cumpriu toda a obrigação dela e, inclusive, não fazia o controle da jornada do trabalhador por desnecessária, de onde não se verifica os controles de ponto. Todavia, há que se considerar a projeção dos cartões de ponto também, porque os cartões de ponto foram reconhecidos como verídicos pelo próprio empregado. E eles não permitem o entendimento de uma jornada tão extensa como essa que é alegada na inicial e que foi deferida. Transporte de valores. Também foi reconhecido, e a gente sabe, os tribunais vêm entendendo, inclusive essa casa, vem entendendo de forma reiterada que há o dano moral no transporte de valores. Mas há que se considerar a natureza desse transporte e, principalmente, a vultosidade disso. Nesse caso, a empresa é uma empresa de fabricação de vidro. Vidro é um produto que não atrai uma demanda, não é um atrativo para furto, porque não há muita aplicação, a não ser aquela específica dele. Aquela carga ela é destinada a um determinado propósito que não serve para outro. Outra coisa é o valor que era transportado. Esse valor foi reconhecido pelo juiz como muito inferior àquele e foi de acordo com a prova dos autos. Esses valores reconhecidos, eles também não são atrativos para bandido, até porque a própria lógica demanda o entendimento final de que hoje esses transportes de valores não são elevados, não há necessidade do transporte de montante, de numerário elevado pelo motorista, em razão dessas transações eletrônicas. Hoje ninguém compra, ninguém paga nota fiscal de valor maior em dinheiro, não paga em cheque.
hoje faz transferência bancária. Então, é outra questão a ser analisada e, por isso, pede vênia para ser reexaminada pelo senhor, não só pelo ilustre relator, mas também pelos demais votantes. Questão das horas extras também, excedentes da oitava, há que se considerar, com relação a essa declaração do empregado, que não houve o excesso, que os cartões de pontos são verídicos. Sendo verídicos, a prova testemunhal ela não se presta a elidir esses cartões, mormente considerando a natureza dessa prova, que foi uma prova emprestada e muito duvidosa, muito questionável, como foi feito nas razões recursais. E é por isso que se pede pela reforma, né, ou pela reforma da sentença, com relação ao recurso patronal, e a manutenção da sentença com relação ao recurso do empregado. Muito obrigado. Todos esses temas estão tratados aqui no voto. O senhor vai ter oportunidade de ter acesso à fundamentação em momento posterior. O voto é extenso. Eu voto com o relator pedindo vênia à sustentação oral. Juíza Ângela. Também, senhora presidente, com todas as vênias da sustentação oral, mas o voto aborda todas as questões levantadas da tribuna e eu estou integralmente de acordo com o relator. Perfeito. Boa tarde. Prevalece o voto do relator, tal como por ele apresentado, à unanimidade. Obrigado, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, presidente. O próximo processo é o número 20 da pauta, 10.888, 2016, procedência Vara de Sabará. Inscrito o doutor Marcos Castro Batista de Oliveira, pela reclamada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhora presidente. Pela ordem, cumprimentando a todos julgadores dessa grande turma, o senhor representante do Ministério Público, servidores, colegas, a reclamada requer a desistência do seu recurso ordinário e, por consequência, fica prejudicada a apreciação do recurso adesivo do reclamante. Relator. Bom, está homologada a desistência do recurso. Vou conferir aqui se é recurso adesivo. O do reclamante é adesivo. É adesivo mesmo? Já está constando aí? Não. Recorre adesivamente. Está no relatório de Vossa Excelência. Então, perde objeto também, mesmo finalidade. Perde objeto o prejudicado o recurso adesivo em face da desistência, né? Doutor, o senhor tem a procuração aqui com poderes especiais para desistir? Sim. Eu conferi, não. Não, sim. É pré-requisito, né? Perfeito. Eu também estou de acordo, porque o nosso regimento interno, ele fala que, iniciado o julgamento, aí já não é mais possível desistir. Mas aqui, no caso, foi antes de iniciado o julgamento. Por isso é que o senhor pediu a palavra. Exatamente. Antes de eu dar a palavra. Porque se o doutor lesse a conclusão, nós já teríamos iniciado o julgamento e não seria mais possível a desistência. Perfeito. Eu concordo com a homologação. Também. Então, homologada por unanimidade a desistência do recurso formulada pela reclamada da tribuna, declarando-se prejudicada a análise do recurso do reclamante, que, como recurso adesivo, segue a mesma sorte do recurso principal. Quer dizer, não apreciado o recurso principal, o recurso adesivo também não pode ser apreciado. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Obrigada. Então, o próximo processo agora, a inscrição feita aqui é o número 32 da pauta. É o 11.421/2015, procedência Vara de Ouro Preto. Inscrito, doutor Udeiner Maines Fonseca, pelo Banco Itaú. Correto. Um agravo de petição, né? Ao relator, para a conclusão do voto, por favor. Qual que é o número? 32 da pauta. 11.421/43/2015. Foi feito aqui, Edson. Foi feito aqui. Itaú? Isso. Itaú e Graziele. Graziela reclamante.
Conheço do agravo de petição interposto pelo executado. No mérito, nego-lhe provimento. Tem a palavra, doutor? Excelentíssima procuradora, presidente, uma boa tarde. Aos demais, uma boa tarde. É minha primeira vez aqui na tribuna, minha primeira citação oral. É uma honra. Trata-se, excelência, de um agravo de petição interposto pelo Itaú, em face à má-fé da reclamante. Ocorre que, após exaurida a fase de conhecimento e recursal, a reclamada foi intimada a apresentar cálculos de liquidação no prazo de 10 dias, bem como efetuar a garantia no prazo de 15. Assim o fez. Apresentou o cálculo, bem como depositou o valor em controvérsia. Após isso, a juíza Có intimou o reclamante para apresentar os cálculos, bem como levantar o valor em controvérsia. No momento oportuno para apresentar o cálculo, o reclamante não apresentou o cálculo, somente resgatou o valor em controvérsia, por meio de alvará, e não comprovou nos autos tal levantamento. E afirmou na petição ainda que estava em tratativas de acordo com o Banco Itaú. No dia 21, excelência, a gente fez a composição por acordo, no valor de R$ 85.900. No momento da tratativa de acordo, o reclamante não mencionou em nenhum momento que tinha levantado o valor que já tínhamos garantido, que é o valor em controvérsia. No valor também de R$ 85.900 líquido, que foi depositado R$ 218,88, valor bruto. Em 9 de 1 de 2018, o Banco do Brasil, que comprovou nos autos que o reclamante tinha levantado o valor em controvérsia. O reclamante, até então, sequer tinha manifestado nos autos acerca do levantamento do valor em controvérsia. E, além disso, a gente, em tratativa de acordo, ele não mencionou, em momento algum, que tinha levantado tal valor. Assim sendo, o banco efetuou o pagamento do acordo e o reclamante também já tinha levantado o valor em controvérsia. A reclamada apresentou os recolhimentos fiscais e previdenciários referentes ao acordo. Até aí, a gente não tinha a ciência que ele tinha levantado o alvará. Após comprovado os recolhimentos, o reclamante manifestou novamente nos autos, afirmando que teria direito de levantar 5.374, referente ao FGTS. Aí, na página de 1940, houve a primeira decisão da juíza Có. No caso, salientou-se que o valor depositado reclamado no valor de R$ 108.008, bem como o depósito recursal, deveriam ser liberados oportunamente para quem tem de direito. Ou seja, nem a juíza Có, até o momento, sabia de tal liberação, porque, até então, o reclamante não tinha comprovado nos autos. Aí, após esse despacho do juiz Có, a gente teve a ciência do que estava acontecendo no processo e manifestamos, alegrando a fé, a conduta do advogado ex-adverso. Aí a juíza, no prazo de 48 horas, abriu manifestação para o reclamante, ele não manifestou, ficou inerte, marcou uma audiência de conciliação, ele não compareceu. Só após a juíza, através do oficial, mandar intimá-lo, no prazo de 48, para comprovar a devolução do valor, que ele veio a manifestar no processo, que aí teve a nova audiência de conciliação e não ocorreu a conciliação. E uma coisa a observar, excelência, que o reclamante só apresentou os cálculos, que ele fala que é o correto, em abril, 5 meses após, já estava totalmente preclusa a oportunidade. Assim é reclamada que é justiça. Obrigado. Estou com uma pequena dúvida aqui, porque está falando que o alvará foi levantado depois do acordo, é isso mesmo? Excelência. Eu relembrar esse caso, aqui, eu me lembro. Repiso que o acordo foi me parece entre as partes em 20/11. Eu estou tentando lembrar aqui, me parece que
eu estou concordando com o juiz de primeiro grau, porque me parece que eles deixaram passar, já tinham ciência desse levantamento, 30 dias depois que eles já tinham ciência disso aqui, houve a impugnação. Excelência. O Banco Itaú se manifestou nos autos 15/1, quando o alvará já estava colecionado nos autos, que teve ciência do levantamento da importância. Portanto, não houve qualquer manifestação do banco sobre a matéria. Em 25/1, o exequente manifestou-se pugnando pela liberação do valor, a título relativo ao cálculo apresentado pelo executado. O executado foi novamente instado a manifestar-se em 30/1, quedando-se inerte, no que toca ao valor. Apenas em 17 de fevereiro, depois da liberação do valor alvará exequente, que o banco se manifestou aos autos, em 15 de janeiro. O executado insurge contra a liberação. Só um minutinho, por favor. Sustentando. Eu estou tentando relembrar. Repito que o acordo foi entabulado em novembro, que o valor do alvará foi levantado um mês depois, sem qualquer insurgência. Se você quiser pedir vista, mas me parece que foi isso. O problema maior foi que não houve manifestação do banco, já teve ciência disso. O que está me dando dúvida é a última frase do voto de Vossa Excelência. Intempestiva, pois a manifestação do executado mantém-se a decisão agravada, que considerou válido o levantamento do alvará, não tenho dúvida quanto a isso, depositado pelo banco como parte incontrovérsia, além do valor do acordo entabulado entre as partes, que deverá, no futuro, ser liberado à trabalhadora, conforme decisão de primeiro grau. Então, se o levantamento de 85 mil, eu já tive um processo em que a parte incontrovérsia era um valor X que o reclamante levantou. E era banco também. O banco, sem perceber aquilo, firmou um acordo posterior, desconsiderando aqueles 85. Quer dizer, pelo acordo, ele pagou muito mais do que ele devia. E foi mantido por causa disso, de preclusão. Agora, nesse caso aqui, como o acordo é anterior, pelo relato que está aqui no voto, anterior ao levantamento, então, o levantamento é válido, mas ele só teria direito a alguma coisa a mais se, além daquele levantamento, faltar algum valor para satisfazer o acordo. Né? E aqui está mandando que deverá ser liberado o valor do acordo todo de novo. É isso que está me dando dúvida. Eu vou pedir vista. Ok, Excelência. Eu poderia fazer só um esclarecimento? Questão de fato, doutor. Sim. Você pode fazer. O banco, em nenhum momento, foi intimado do levantamento do alvará pelo autor. Ele não comprovou. A gente estava em tratativa de acordo, ele ficou silente, não falou nada. Pois é, mas o acordo foi depois da liberação ou foi antes? O quê? O acordo? É. O acordo foi um dia depois da liberação. Ah, tá vendo? Então é parecido com o meu outro caso lá. O banco que comprovou em janeiro e o banco não foi intimado. Foi Doutor, intimado... mas, na verdade, olha aqui, o que o relator fala? Olha, o Banco Itaú se manifestou nos autos no dia 15/1, quando o alvará já estava colecionado aos autos, ocasião em que teve ciência presumida ou deveria ter ciência do levantamento da importância pela exequente. Mas em 9/1... É porque, na verdade, se o exequente levantou um valor e depois desse levantamento é que foi feito o acordo, dá a impressão de que o banco quis fazer aquele acordo naquela importância. Excelência, foi um dia após, não tinha nenhum comprovante nos autos. O desembargador relator está falando que já estava colacionado aos autos o alvará. Se tem alvará autorizando, independente de ele ter levantado ou não, ele já estava de posse daquele valor, porque a qualquer momento ele podia ir ao banco pegar aquele valor. Eu vou dar uma olhada de qualquer forma, mas eu estou achando que, pelo esclarecimento do senhor, que o relator está certo. Porque o acordo foi posterior ao levantamento. Quer dizer, negociou mais sem contar com o levantamento, quando deveria saber do levantamento. Alguma questão, doutora Ângela? Eu também vou reanalisar. Tá certo. Então, vista para mim, mas doutora Ângela, nesse período, também reanalisa. Ok. Então, vista, obrigado, julgamos na próxima sessão. Terminados os advogados presentes, da sessão do doutor Zé Eduardo, só tem um processo 33 que tem divergência. Então, vamos olhar o dele já, porque já fica pronto, né? Qual 33, doutor Zé Eduardo? Tem uma divergência da doutora Cecília quanto ao vínculo de emprego. É o 33. Isso. Os demais ficam julgados à unanimidade